Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como evitar o refluxo, tá? Não só o refluxo, mas como todas as outras doenças que causam dispepsia, que causam ânsia de vômito, que causam mal-estar, azia. A ideia é quase que a mesma, tá certo? Como que é isso? Primeira coisa que a gente fala para os pacientes para evitar que tenha alguma dispepsia ou doença do refluxo é se alimentar de uma forma adequada. Não adianta abusar da comida e achar que o remédio, o omeprazol, ou qualquer outro prazol ou dexilante vá resolver o problema do refluxo, ou da gastrite, ou da esofagite. O que precisa ser feito, a princípio, além de tudo isso, é comer direito. Mais frutas, verduras, legumes, preferir alimentos integrais e evitar alguns outros alimentos, como condimentos, muito sal, evitar molho de tomate, por exemplo, entre outras coisas mais. Um dos maiores vilões, hoje em dia, para muitos desses pacientes, é o café. Nem todo paciente ele tem refluxo ou dispepsia com café. Porém, o café é um dos maiores vilões. Bebida alcoólica, tá certo? Então tem que se alimentar direito, não tem outra maneira. Outra coisa, outra coisa que precisa ser feita é perder peso ou manter o peso dentro do limite normal. Toda vez que a gente ganha peso ou a gente está mais gordinho, a gente aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal e isso gera um impedimento maior que o suco gástrico e o alimento desça de forma adequada para o intestino, fica mais tempo no estômago e isso prevalece que ele volte para o esôfago gerando refluxo, dando a dor, dando a queimação, dando a azia, tá certo? A mesma coisa, os alimentos que eu comentei antes, que agridem, eles agridem muito a parede do estômago, geram maior quantidade de líquido no estômago, de suco gástrico, e isso é o que reflui para o esôfago, tá certo? Essas substâncias também podem acabar deixando o esfíncter esofágico inferior, que é a transição do esôfago para o estômago, mais flácida, ele fica meio aberto, então isso favorece a voltar conteúdo para dentro do esôfago. Bebida alcoólica, também acontece isso, agride e muito, tá certo? Mais uma coisa que pode ajudar e pode evitar o refluxo, além de manter o peso na qualidade ideal, fazer atividade física. Fazer atividade física, além de gerar prazer, endorfina, tirar o estresse e a ansiedade, ainda favorece o trânsito intestinal, certo? Favorece bem o trânsito intestinal, isso evita que se acumule líquido e comida dentro do estômago, evita o empachamento e evita que tenha um refluxo, tá certo? E por último nada, ainda temos que falar do cigarro. Muita gente acha que o cigarro não tem influência, mas tem. Primeiro que o tabaco agride a parede do estômago. Isso aumenta a secreção de suco gástrico, aumenta a produção de células ali da parede do estômago, desculpem, e acaba produzindo mais suco gástrico. Além disso, tem alguns estudos que mostram que o próprio tabaco, as substâncias nocivas do cigarro, eles agem diretamente no esfíncter esofágico inferior. Ou seja, ele age deixando mais flácido aquela musculatura, então o esôfago não fecha direito, e quando o estômago tenta empurrar o líquido para o intestino, vai um pouco para lá, mas aí volta uma grande parte para o esôfago, porque essa transição dos dois está aberta, tá certo? Então, o cigarro é um fator importantíssimo também, tem que parar de fumar. Se quiser que melhore o refluxo, que evite de ter refluxo, tem que parar de fumar. E por último, e não menos importante, o estresse, a ansiedade, noites mal dormidas, tudo isso contribui também para a doença do refluxo e para a gastrite ou para qualquer outra dispepsia.
Se você, o binômio cérebro-estômago, cérebro-intestino, ele existe. Quanto mais estressado, mais ansioso, menos sono a gente tem, mais sono a gente tem porque não dorme, mais a gente libera substâncias adrenérgicas. E essas substâncias fazem com que o estômago produza uma quantidade de líquido maior do que o necessário. E isso favorece o refluxo. Tendo mais líquido, suco gástrico, esse suco gástrico volta, gerando a dor, gerando o refluxo, e isso piora os sintomas. Tá certo, gente? Esses aí são os principais fatores que acabam causando a doença do refluxo e as síndromes dispépticas. Então tem que ficar muito atento a isso, tá certo? Parar de fumar, se alimentar direito, atividade física, ter um sono ideal e não ingerir bebida alcoólica ou ingerir de forma mais moderada, ajuda e previne a doença do refluxo. Tá ok, gente? Muito obrigado pela atenção. Esse é o videozinho nosso de hoje. Ele foi um pouquinho mais curto, mas tá aí. Curtam, compartilhem e me perguntem o que vocês desejarem perguntar sempre. Aqui embaixo, pode perguntar tudo o que vocês quiserem. Se tiver vergonha, pode perguntar no direct que eu também respondo. Tá ok? Um abraço para vocês, bom dia para vocês e até uma próxima vez, tá bom? Tchau, tchau!